Hello, guys. This is teacher Francisco Torres, and right now I'm going to present you how we work with our AI. Olá, pessoal. Aqui é o professor Francisco Torres e eu vou mostrar para vocês aqui como que nós usamos a nossa AI para ajudar os nossos alunos, né? Aqui no curso Inglês You Go, que é um curso focado em tecnologia, negócios e em entrevistas internacionais. A primeira coisa em que a gente apresenta para os alunos é sobre a metodologia. Eu vou escrever aqui no WhatsApp aqui da própria AI para vocês entenderem como funciona. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o que são language chunks. Então, eu vou digitar aqui na AI, language chunks, e vocês vão acompanhar aqui comigo e ver o que a AI vai falar sobre isso. Vamos ver aqui. Language chunk. Já vai mostrar aqui para gente, ó. Então, deu exemplos aqui do que são language chunks. Então, language chunks é nada mais, nada menos do que frases pré-prontas. Ok? How are you? I don't know. Can you help? I'm looking forward. It's up to you. Take it easy. I'm sorry to hear that. That sounds great. Let's get started. Um, Sendo que é mais fácil para eu trabalhar language chunks, entender o que é o language function. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, ways of, então assim, chunks to express opinions. Então, eu escrevi aqui, chunks to express opinions. Então, chunks são frases pré-prontas. E aqui eu especifiquei que expressam a ideia de opinião. Então, ele vai me mostrar estruturas pré-prontas que vão expressar a ideia de opinião. Vamos ver? Então, ele deve dar ali alguns exemplos de frases pré-prontas em que você usa para expressar a ideia de opinião. Vamos ver ali. Então, lá, a primeira, então ele está dizendo aqui, in my opinion, I believe that, from my perspective, I think that, it seems to me that, I feel that, I would say that. Então, eu vou escolher ali, eu vou escolher número dois. Eu vou fazer então assim, monte frases com número dois. Eu vou escolher ali número dois. Eu quero que ele use I believe that. Também gostei do número 5. Número 5, que é It seems to me that. E gostei dali do número 9 também. Então, eu pedi para ele montar frases completas com esses três aqui. Vamos ver. Então, lá, já está pronto, ó. Então, ali, estou expressando opinião usando I believe that. I believe that learning English opens many doors for opportunities. Aí, se eu quero praticar, eu venho aqui e repito a frase, ó. I believe that learning English opens many doors for opportunities. E isso. I believe that learning English opens many doors for opportunities. Digamos que eu quero praticar esse. Aí eu mando aqui. Vamos ver como que ele vai, né, me dar aqui o feedback. Então aqui ele propõe, né, que a gente converse. Ele diz, oh, it seems to me that, or as far as I'm concerned. Agora ele quer que eu use it seems to me that. Então vou expressar aqui a minha opinião usando it seems to me that.
Aí a gente volta lá em cima, vê qual a frase que ele montou com It seems to me that. Olha lá. It seems to me that people are becoming more interested in online education. Então, me parece que as pessoas estão mais interessadas em educação online, né? EAD. Então, eu posso repetir aquilo ali ou algo parecido, ó. Vou escrever aqui algo parecido. It seems to me that people are becoming, vou parafrasear, are becoming more interested in AI. Coloquei aqui AI, inteligência artificial. E ele vai me dar aqui um feedback. Olha lá. Tá vendo? Now can you create a sentence using as far as I'm concerned? Agora ele quer que eu crie uma frase com as far as I'm concerned. Também expressa opinião. Estou expressando a minha opinião com as far as I'm concerned. Eu volto ali em cima, vou ver qual frase que está ali, ó. Essa, as far as I'm concerned, traveling is one of the best ways to learn about different cultures. Então ele está dizendo, né? Tipo, eu estou expressando a opinião de que viajar é uma das melhores formas de aprender culturas diferentes. Então vou fazer algo parecido. As far as I'm concerned, um, eating different food is a good way to learn about different cultures. Diz que comer comida diferente também é uma forma de aprender novas culturas. Fiz uma frase ali um pouco diferente. E ali vamos ver, olha lá. Eating different food is indeed a great way to explore culture. Let's practice a little more. Can you tell me about a type of food you enjoy and why you like it? Agora que ele propõe conversar comigo, né, sobre comida, mas eu quero manter o foco. O foco é nós estamos falando sobre chunks que você usa para expressar opinião. Então eu vou voltar lá ao assunto de uma outra forma. Eu vou dizer assim: um, show me how to express the language function of preference. Então, a language function é a função comunicativa, né? É o que eu quero expressar. Eu quero expressar a ideia de opinião. Vamos ver aqui o que que ele vai me mandar. Provavelmente algo parecido com o que a gente acabou de ver, ok? Perdão, né? Eu falei opinião, né? Mas não foi opinião. Eu agora mudei para preferências. É porque eu estava com essa aula na cabeça agora há pouco tempo. Então, show me how to express the language function of preference. Então, preferência. Aí ele me mostrou esses chunks aqui. Então, quando eu quero expressar preferência, eu uso I prefer, ok? Olha lá. I prefer coffee to tea. Eu também poderia dizer I prefer coffee over tea, ok? Eu vou colocar aqui um ponto e eu já vou digitando tudo aqui para aproveitar. Agora eu vou usar com I like. I like more than. Então eu estou comparando duas coisas. Vou mostrar qual é a minha preferência comparando duas coisas. Então, I like pizza more than pasta. Vou colocar aqui. I like samba more than rock. Então diz que eu gosto mais de samba do que rock. Agora eu vou usar I would rather, que também expressa a ideia de preferência. I would rather stay home than go out. Então ali eu disse que eu prefiro ficar em casa do que sair. Então vou falar o contrário. Ó. I would rather go out than stay home. Só investir. Prefiro sair do que ficar em casa. Vamos usar o outro agora com enjoy.
I enjoy read more than watching TV. Então, estou comparando ali. Ler e assistir TV. Então, vou colocar ali o contrário. Ó. I enjoy watching TV more than reading. Ok? Vou mandar para ele, para demonstrar que eu estou aprendendo. Então, lá ele já me deu aqui um feedback. Vocês estão vendo? Ó? Olha lá. Just a tiny note, ele fez aqui uma observação. I prefer coffee to tea, ou I prefer coffee over tea. Ele está dizendo que ambos são usados, né? I prefer coffee to tea. I like samba more than rock. I would rather go out than stay home. I enjoy watching TV more than reading. E ali, depois ele propõe que você, né, converse com ele, mas eu estou mantendo foco, né, aqui ainda falando sobre preferência. Vocês estão vendo aqui do lado, eu abri aqui um exercício em PDF, que durante as aulas nós trabalhamos esse PDF sobre esse assunto aqui que eu estava mostrando vocês aqui na nossa inteligência artificial, onde nós vamos fazendo esse exercício na aula e os alunos eles vão tendo auxílio ao mesmo tempo, trabalhando ali com a AI, vai auxiliando ali na hora. E no final, os alunos eles conseguem conversar, né? A nossa proposta seria tipo, por exemplo, eu vou colocar aqui na AI a mesma coisa que eu pediria para os alunos falarem na hora da aula. Eu vou falar assim com ele: talk to me about preferences. Lá, converse comigo sobre preferências. Vou pedir que ele me pergunte. Ask me about preferences. E aí eu vou usar aquelas estruturas que a gente acabou de aprender sobre preferências. Ok? Olha lá. Ele colocou 3 pontos ali. Ó. What type of food do you prefer? For example, do you like Italian food more than Mexican food? Eu vou usar uma daquelas estruturas que a gente acabou de aprender, ok? Ó, para quem não se lembra, deixa eu voltar aqui, ó, só para ver se você lembra, tá vendo? I prefer coffee to tea, I like samba more than. Então aqui é quando eu uso I like e eu coloco duas coisas que eu estou comparando. A primeira é aquela que eu tenho preferência, no caso ali samba. I like samba more than rock. Então diz que samba é o meu preferido. I would rather go out than stay home. Então, aqui eu estou dizendo que go out é o meu preferido. Então, vou usar uma dessas formas aqui. Vou usar aqui para demonstrar que eu aprendi. Isso os alunos eles fazem na hora da aula, ali, ao vivo. Então, vou colocar aqui. Ele perguntou, what type of food do you prefer? Ele perguntou, Italian food than Mexican food? Eu vou dizer que é italiano, né? Até porque eu não conheço muito sobre comida mexicana. Então, vou colocar aqui. Vou usar uma daquelas formas. I would rather. I would rather. Vou colocar o verbo comer, eat. I would rather eat Italian food. Ok? Isso está para o número 1. Então, vou colocar aqui número 1, que aí eu já vou respondendo todos ao mesmo tempo. Tem agora o número 2 ali. Do you prefer watching movies or reading books? Eu vou usar aquele do like. Vocês estão lembrados? Vou colocar. I like reading books more than watching movies. Ok? E vamos para o terceiro. Ele perguntou: What do you like to do in your free time? Do you prefer outdoor activities or stay indoors? Outdoor activities são atividades que você pratica ao ar livre, né? Sei lá, corrida, caminhada. Indoors, por exemplo, numa academia, né? Numa academia de ginástica, ali são exercícios que você faz dentro, né? Ali do espaço. Então, eu vou dizer que eu gosto de praticar atividade ao ar livre. Então, eu vou colocar aqui
I really enjoy. I really enjoy outdoor activities. E aqui eu estou, né, interagindo, praticando a minha aula sobre preferências. Vou mandar aqui e ele vai me dar ali, né, um feedback. Olha lá. Você vê que não demora muito, ó. Ele faz algumas observações. I would rather eat Italian food than Mexican food. Ele está me corrigindo ali em alguma coisa. I would rather eat Italian food. Será que eu errei alguma coisa? Ah, tá. Ele tá pedindo, porque eu não comparei, né? Eu esqueci de colocar than Mexican food. Mas eu poderia simplesmente falar I would rather eat Italian food. Fica mais completo eu falando than Mexican food. Mas ele diz que a minha frase está clara. Ele falou, aqui é o que eu disse, né? I would rather eat Italian food. I like reading books more than watching movies. I really enjoy outdoor activities. Ok? Bom, e ali ele propõe que a gente continue conversando. Então, essa lição aqui do lado que vocês estão vendo é uma lição sobre esse mesmo assunto, ok? Onde a gente treina collocations e language chunks ao mesmo tempo. Tá vendo aqui, ó? Preferências, né? Era o que a gente estava falando ali há pouco tempo. Expressing preference, I would rather, I prefer. Falando sobre hábitos, express opinions. Então, a gente pratica isso em aula e o aluno ele continua praticando depois na AI, né? Antes da aula, durante e após a aula. Então, dessa forma, intensifica bastante e o aluno ele acaba aprendendo mais rápido, porque é uma coisa muito focada, né? Basicamente, eu vou escrever aqui, para você montar uma frase, então você precisa de duas coisas. Você precisa de language chunks e collocations. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Language chunks of preference, mas collocations, eu vou sugerir aqui collocations com o verbo have, ok? Collocation significa combinação de palavras. Então, você tem vários tipos de collocation. Pode ser verbo substantivo, advérbio adjetivo, adjetivo substantivo. Mas o que a gente está tratando aqui por enquanto são verbos, né, mais substantivos. Então, vou pedir para ele me dar collocations com have. Então, aqui só para mostrar para vocês que para você montar qualquer frase, você não precisa ficar estudando tempos verbais, do tipo presente, passado, futuro, nada disso. Você só precisa saber o que que são language functions e language chunks e mais collocation. Então, pedi aqui para ele me mostrar language chunks que expressam preferência e collocations com have. Então, essa aqui é uma forma muito simples, muito rápida de você aprender e aprender com mais eficiência, com mais confiança. Olha lá. Então aqui eu já tenho. Aí depois o aluno ele aprende, né, a usar os prompts corretos, né? Em aula nós ensinamos. E depois após a aula, ele continua praticando também, né? Antes, durante e depois. Então aqui, eu pedi para que ele me montasse language chunks de preferência. Então lá, o primeiro que ele colocou foi I prefer. Então ele deu um exemplo. I prefer coffee to tea. Depois ele colocou I would rather, ok? Também estou expressando preferência. I would rather go for a walk than stay at home. Então, eu prefiro, né, fazer uma caminhada do que ficar em casa. E a outra eu usei like more than. Exemplo, I like swimming more than running. Tipo, eu gosto mais de nadar do que correr. E também mostrou um chunk com my favorite is. My favorite fruit is mango. Também uma forma de expressar preferência. E agora ele colocou essas preferências. um, isso, ele montou agora collocations com have. Have a good time. We had a good time at the party. Have a break.
Let's have a break after this meeting. Have a look. Can you have a look at this document? I'd love to have a chat with you later. Bom, aqui parece que ele não entendeu muito bem o que eu pedi quando eu pedi para ele usar have, né? Eu queria collocation sobre preferências usando have ao mesmo tempo. Então parece que o meu prompt não foi muito bem. Vamos tentar de novo. Ó, vamos lá. Então vou ser mais direto. Ó. Expressing preferences, ó, expressando preferências, using collocations with have. Eu acho que essa aqui está mais fácil agora. Ó. Expressando preferências, que é aquilo tudo que a gente já viu, né? I prefer, I would rather, I like. Usando collocations com have. Vamos ver. Esse aqui tá mais objetivo. Então, vamos ver se ele acertou. Ah lá, certinho, viu? Ó? I would rather have a quiet evening at home than go out. Só vou repetir aqui, ó. Vamos supor que o aluno ele está praticando. Então depois ele copia aquilo ali, ó. Que é bom você copiar para você fixar. Olha lá. I would rather have a quiet evening at home than go out. Vou para o número 2. Então, no primeiro eu disse, né? Eu prefiro, né, ter uma noite calma em casa do que sair. No 2 está escrito: I prefer to have a cup of tea in the morning rather than coffee. Olha lá, eu prefiro, né, tomar uma xícara de chá de manhã do que café. Eu venho ali e copio. Se eu quiser mudar, vou mudar. Vamos dizer que eu prefiro café então, ó. Vou mudar então ali. I prefer to have a cup of coffee, in the morning rather than coffee. Ok? Vamos agora para o número 3. I like to have a good time with my friends on weekends. Bom, como eu sou casado, tenho filhos, obviamente eu vou preferir estar com a minha família, com a minha esposa e as minhas filhas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar parecido. Então, I like to have a good time with my family. With my family. Oh, my daughter is here. A minha filha está aqui. Just a moment. Okay. I was talking about my family and my daughter just butted in and I talked to her. A minha filha, né, acabou de me interromper aqui. Tava falando sobre isso, né? Então, I like to have a good time with my family. Vou colocar aqui, my wife and daughters. Ok? Daughters. E vamos para o último ali, o número 4. I would rather have a break than work non-stop. Então, eu prefiro ter um intervalo do que fique trabalhando direto, né? Esse aqui, então, eu vou manter, né? Porque todo mundo acho que iria preferir isso daqui, ó. I would rather have a break. Então, prefiro ter um intervalo than work non-stop. Então, você percebeu que aqui nós, então, trabalhamos duas coisas. Trabalhamos language chunks, expressando preferência, e usando collocations com o verbo have. Só para mostrar para vocês que para você montar qualquer frase, você só precisa de duas coisas. Combinar o language chunk mais um collocation. Bom, galera, é só isso por hoje. Fique atento aos próximos vídeos. Hoje a gente falou um pouco sobre expressar opinião e no final agora foi sobre expressar preferências. Eu acabei dando mais foco, né, no último, né, expressando preferências. Não foi nada ensaiado. Isso aqui é uma coisa que eu faço já há 31 anos. Não foi nada ensaiado. Foi só para mostrar para vocês como que aprender inglês através da metodologia YouGo, que é um inglês focado em tecnologia, negócios e entrevistas internacionais, pode ser algo bem interessante para vocês, bem fácil, e como vocês viram ali
quando eu estava explicando, né, mostrando ali a AI. Ficou bem interessante, bem fácil ali quando você tem esse suporte e a gente ensina os alunos a saberem como aproveitar, utilizar ali a AI da melhor forma para o aluno ele aprender bem, né, a língua inglesa com foco no lexical approach. O lexical approach é uma metodologia em que você aprende a língua sem o uso recorrente, sem o uso exagerado da gramática, ok? Meu nome é Francisco Torres, eu sou professor há 31 anos e desde 2009, com o projeto YouGo, nós nos dedicamos a ajudar profissionais de TI em basicamente 3 pontos: reuniões, apresentações e entrevistas internacionais. Então, se esse vídeo fez sentido para você, clique no link que eu vou deixar disponível aqui logo abaixo desse vídeo e você pode fazer aí uma aula experimental e ao mesmo tempo testar a nossa inteligência artificial. See you guys. See you then. Bye bye.